Vamos dar continuidade então. O que nós vamos ver agora, ele está relacionado com a máxima potência transferida por um circuito. Então, nós vimos agora análise de potência em corrente alternada, certo? Nós vimos que temos uma potência instantânea, vimos também que temos uma potência média, tá? Essa potência média nós calculamos através de uma integral em todo o período, nós deduzimos essa equação, né? E agora nós vamos ver também qual que é a máxima transferência de potência média, ou seja, qual o máximo que a gente pode transferir de potência para um circuito. A máxima transferência de potência média, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai ter que resolver algum problema de maximizar a potência liberada por um circuito, tá? Só que se nós fizermos isso já com a parte da impedância, pode não ficar tão trivial. Por quê? Porque a gente tem que pegar o nosso circuito, ele tem que ser um circuito linear, nós já comentamos aqui o que é o circuito linear. O circuito linear é aquele, se eu aplico uma tensão de 1 volt e o circuito me responde com uma corrente de 2 amperes, se eu dobrar a tensão para 2 volts, ele vai dobrar a resposta da corrente, tá? Então, antes da gente pegar e já aplicar essa máxima transferência de potência em um circuito que contém capacitor, contém indutor, vamos mostrar, ou vamos deduzir para um caso mais simples, e aí a gente faz uma extrapolação. Se vale para lá, vale. Se vale lá para o circuito resistivo, vale também aqui para o circuito que contém uma impedância, que é um circuito um pouco mais complexo. Então nós vamos ver então antes um conceito que é transformação de fontes, tá? Vamos então ver este conceito. Bom, então vamos lá, vamos ver transformação de fontes. Quando a gente começou trabalhando com circuitos em corrente contínua, nós abrimos mãos de algumas ferramentas importantes para redução de circuito, para poder resolver o circuito. Quando eu digo resolver o circuito, caracterizar o circuito, eu estou querendo dizer que eu quero saber, por exemplo, qual a corrente em um determinado elemento, qual que é a tensão que passa por uma malha, qual é a potência que esse circuito entrega, tá? Essas são ferramentas que nós já encontramos, associação em série paralelo, transformação estrela-triângulo, que são para transformar circuitos. Uma outra técnica é a transformação de fontes, tá? Para simplificar circuito. O que é transformação de fontes? Se eu tiver uma fonte de tensão em série com um resistor, vale aqui também em série com uma impedância, eu posso transformar essa fonte de tensão em série com um resistor ou impedância em uma outra fonte de corrente em paralelo com uma fonte ou com um resistor ou com uma impedância, tá? Nós temos este circuito aqui. Quando eu falo de transformação de fontes, eu estou falando exatamente disso daqui. Nós temos esse circuito que está sinalizado aqui, uma fonte de tensão em série com um resistor. Lembrando que aqui eu poderia ter no domínio dos fasores, se a gente estivesse lá no domínio dos fasores, uma impedância Z, tá? Então, o que vale aqui para esse circuito resistivo, vale se a gente tivesse uma impedância e aqui um fasor VS. Então, se eu tenho uma fonte de corrente, de tensão em série com resistor, eu posso transformá-la em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Repare que o resistor é o mesmo, tá? Aqui eu vou usar um conceito de equivalência de circuito, tá? Um conceito de equivalência de circuito. O que significa isso daí? Significa que este circuito aqui, se ele entrega uma corrente I, uma tensão V e uma potência P, esse circuito aqui também, entre esses dois terminais, ele vai me entregar uma corrente I, uma tensão V
e uma potência P, tá bom? Ele vai entregar a mesma quantidade. Aqui a gente tem um conceito de equivalência de circuito. Bom, o que a gente pode escrever aqui? Ó? Vamos pegar nesse circuito aqui. Ó. Então, se a gente tem uma equivalência de informações, olhando aqui para o circuito, qual é a corrente que o primeiro circuito entrega nos terminais AB? Quanto que vale essa corrente aqui? Por conveniência, eu vou chamar ela de S, igual essa corrente pequenininha que está aqui. Tá? Bom, usando a lei de Ohm, eu sei que a tensão Vs ela pode ser relacionada com a corrente através da resistência vezes IS, certo? Ou, né, a gente pode escrever que IS é igual a Vs dividido por R. Tá? Aqui a gente usa essas expressões aqui para poder fazer a equivalência dos dois circuitos. Lembrando que a resistência nos dois se mantém, tá? Bom, se nós estivéssemos no domínio dos fasores, nós teríamos que escrever que a queda de potencial ou fasor Vs é igual a uma impedância, tá? Vezes o fasor IS. Ou o fasor IS, ele é igual a queda de potencial ou fasor Vs dividido pela impedância, tá bom? Então, tem toda uma dedução, pessoal, para ser feita aqui que eu não estou levando em consideração, tá bom? Vamos aplicar direto para a gente não perder muito tempo. E mais uma vez, se nós tivermos um circuito de fontes, aqui nós deduzimos para fontes dependentes, tá? Independentes, mas isso vale para fontes dependentes também. Vale para circuitos, isso também vale para circuitos de fontes independentes. Vamos escrever aqui dentro. Vamos ver o que isso significa então.